Oi pessoal, deixa eu falar com vocês. Resolvi trazer este vídeo para as ruas. Quer dizer, para as ruas não, para o lugar mais cru que eu pudesse. E nada melhor do que trazer em meio à natureza. Era melhor, era mais fácil, porque o tema tem muito a ver com isso. É sobreviva, literalmente sobreviva. Porque a gente vive no mundo, o pessoal passa olhando pra minha cara e eu fico com vergonha e eles ficam olhando pra mim e tiram a cara. É tipo assim, ó, o tema do vídeo é sobreviva. A gente vive num mundo hoje que quer nos matar de todas as formas possíveis, quer seja civilizacional, médica, alimentícia, cinematográfica e de entretenimento. Todas as vezes que a gente quer fazer algo, a gente é induzido a ser viciado naquilo. Isso é tremendamente horrível. Hoje em dia tudo quer nos matar. Por isso o tema do vídeo é sobreviva. Por quê? Pensa comigo. Quando você vai jogar, antigamente você jogava para se distrair. Hoje a indústria de jogos ela é feita para te viciar ao extremo. A de streaming, que não existia antigamente, a mesma coisa. Ela é feita para te sugar o máximo possível. Os alimentos, caraca, de todos, talvez seja a mais viciante. Hoje as coisas são feitas para viciar o ser humano, para fazer com que ele seja cada vez mais dependente daquilo. A gente consegue ver isso pelas assinaturas. Hoje em dia tudo é por assinatura. É claro que vira uma fonte de renda, e fonte de renda é importante, é bom. Entretanto, isso não é a melhor coisa do mundo pra gente, consumidor e ser humano, porque vou dar um exemplo bem claro. Nos anos 2000, quando surgiu o Orkut, o nosso saudoso, maravilhoso Orkut, tudo parecia ser mais leve, tudo parecia ser melhor. E talvez fosse. Eu não sei se é uma conversa de alguém saudosista, mas talvez realmente seja, talvez realmente fosse melhor. Porque me parece que era melhor. A gente tinha rede social que a gente fazia amigos, pessoas que a gente conversava todo dia, pessoas que a gente talvez marcasse uma conversa, acabava conhecendo. E isso era importante. Mas a rede social hoje virou uma rede de comunicação. Como assim? O Instagram é basicamente um negócio para divulgar negócios. Eu não uso muito, mas o Facebook talvez atue ainda como parecido com rede social. Mas ainda assim, o maior pivô dele é grandes páginas e perfis que são curtidos pela maioria. Hoje, se tu entra no Instagram, quase impossível você não conhecer ou não seguir a Choquei. A mesma que foi junto com outras páginas responsáveis por aquele... Você se lembra, né? Então assim, é impossível não associar. Eu tô olhando aqui que tem umas frutinhas aqui de vez em quando. Eu passava aqui ano passado, ó, e sempre tinha... Eu acho que não tá na época ainda, por isso não tem. Uma fruta roxa maravilhosa. Um momento. É impossível as pessoas não conhecer a Choquei. A Choquei, talvez, eu não sei se ainda é ou era a maior rede, o maior perfil de fofoca e relacionado. E hoje em dia o Instagram virou isso. Um lugar de fofoca e de divulgar negócios. Só isso. Infelizmente só isso. Isso é péssimo. Não conecta mais seres humanos, não conecta mais pessoas. E quando a rede social não serve para ser social, ela serve para quê exatamente? E não tem utilidade nenhuma. Outra coisa é o trabalho. Antigamente o trabalho era a fonte do ganha-pão do homem, da mulher, da família. Hoje o trabalho é algo que você tem para pagar dívidas, porque você literalmente vive para poder pagar dívida e paga dívida e faz mais dívida para poder sobreviver. É literalmente um sufocamento imposto à população, um sufocamento imposto às pessoas. E é óbvio que a população também, as pessoas têm parcela de culpa nisso. Às vezes a gente já nasce amarrado ao sistema, mas acredite, o sistema é tóxico, ele mata, ele sufoca. E tipo, sobreviver é a tarefa que se tem para 2025, que se teve para 2024. Hoje o trabalho, as pessoas, a sociedade exige um nível de produtividade altíssimo. Um nível de produtividade às vezes que não existe. Não existe uma pessoa ser produtiva o tempo todo, estar animado o tempo todo, estar feliz o tempo todo. Não existe isso, existe uma consequência de você estar feliz no seu trabalho, no seu ambiente, na sua família, e você entregar bons resultados. Mas a sociedade está adoecendo. O trabalho está adoecendo a sociedade. As pessoas têm trabalho basicamente para poder, como é que eu posso falar, sobreviver às dívidas. As pessoas esqueceram
Talvez alguns séculos atrás o trabalho era como uma fonte de... Eu tava lendo recentemente, não tão recente, mas eu tava lendo recentemente O Homem Mais Rico da Babilônia. E alguns relatos eu via, por exemplo, o cara, um dos personagens, ele era aquele negócio que escrevia em tábua de argila, e a profissão dele era aquela, ele queria ser bem sucedido e ganhar algum dinheiro. Cara, eu fiquei observando o contraste. Eles buscavam uma profissão onde eles pudessem oferecer um serviço. Hoje tá meio sistemático. Você tem que ser algo sistematicamente, e aquele algo que vai oferecer para alguém. Tipo, você não oferece seu serviço hoje em dia. Não existe criatividade, não é permitido criatividade, não é permitido um meio onde as pessoas só sobrevivam de forma digna. É por isso que eu gosto da geração Z em alguns aspectos em relação ao trabalho. É um deles porque eles buscam trazer um significado para a vida deles através do trabalho. Não faz sentido eles estarem ganhando o mínimo do mínimo do mínimo e terem que dar o máximo. E eu acho bonito. Eu acho que é uma luta, eu acho que é uma busca real. Sobreviva também a sua civilização. Viver nas cidades é literalmente viver com um surto de pessoas malucas. A política hoje em dia tá polarizada, o termo tá tudo polarizado. Não sei se é polarizado, um surto coletivo. Eu gosto de ler alguns escritores incríveis, e Platão, que escreveu a República, ele cita que basicamente a República ela é como se fosse um navio que vai ser guiado por pessoas que nunca dirigiu, e é basicamente isso. A tirania da maioria é cruel, porque quando algo se espalha, todo mundo copia. Às vezes não faz sentido nenhum, porque tem coisa que viraliza e é tão ruim, é tão negativo no geral, e tornam pessoas ruins celebridades. Dá palco para pessoas que não deveriam estar ali, e gostos musicais que acendem, que tipo, não fazem sentido. Você tá criticando. Meio que talvez, não sei. Mas no geral, a sociedade, a civilização, a vida em sociedade na cidade se tornou uma vida tóxica, complicada e prejudicial ao indivíduo. Talvez o contato com a natureza, a solidão, por exemplo, eu vivo na cidade e eu gosto de gente, mas eu penso muito sobre se isso realmente é bom e o quão negativo e o quão positivo isso é na minha vida. Fica perceptível que a vida na cidade envenenou. O cidadão, ele não tem criatividade para praticamente nada. A rotina de trabalho é puxada. Então, assim, quando a gente se refugia até nos prazeres, os prazeres se tornam vícios, como por exemplo a comida. A comida é uma coisa boa. Eu espero que o vento não esteja pegando muito e vocês consigam me ouvir. A comida é coisa boa, mas hoje, será que comer ainda é saudável? Porque os alimentos, eles foram, por exemplo, tem coisas que chamam de alimentos que não passam perto. Margarina tá em tudo, mas que diabo é aquilo? Eu evito comer margarina ao máximo. É um exemplo, pessoal. Pipoca. Eu chamo de pipoca, mas é chips. Cara, eu amo aquilo. Bolacha recheada. Mas eu vim a minha pergunta. Aquilo é alimento onde? Quando aquilo passou a ser alimento, pelo amor de Deus, alimento é uma maçã, uma beterraba, um feijão, uma carne. Aquilo é alimento, mas aonde que bolacha recheada é alimento? A gente vive num mundo onde parece que foi feito para destruir conosco, para nos, sei lá, aniquilar. Quando você vai para a área do entretenimento, eles brigam por sua atenção, você se torna números. A rede social, eu vou voltar a falar dela por outro ponto agora. Você não faz amigos lá, você é números. Números para as grandes indústrias de pessoas que buscam metadados. Jesus. Análise de dados. Você é basicamente um número, uma numeração que vai servir para algo. Você vai ser basicamente uma pessoa que vai buscar dar um dado geográfico, vai ajudar a montar um quebra-cabeça de uma região, eleger um político. Você não é mais uma pessoa, você é números. E tipo, toda a sociedade, todos os lados possíveis tentam matar a gente, tentam matar você. E tipo, eu acho perigoso. Vou ser bem sincero, eu acho perigoso. Depois que eu comecei a ler, comecei a observar que muitos dos pensamentos que eu tinha e que eu tenho, às vezes não veio de mim. Schopenhauer cita que assim que nós nascemos, 5 minutos depois foi nos dado um nome, uma religião, um estilo de vida. E
eu refleti sobre aquilo e é verdade. Eu não escolhi logo de cara a minha religião. Me deram, meu nome me deram. Apesar que eu sempre quis mudar meu nome, mas hoje não, hoje eu vou deixar meu nome, eu gosto dele. Mas tudo que nós temos basicamente nos foi dado. Assim que nascemos, tudo que temos. E é meio que social isso, tudo bem. Mas hoje tá tóxico. Às vezes eu me pego pensando como era a vida das pessoas pós-idade média ou durante a idade média, onde as pessoas conseguiam oferecer seus talentos de verdade e ganhar dinheiro em cima disso. Eu sei que não era uma vida fácil, eu sei que existia muita sujeira, muita doença, mas eu me pego pensando nisso, sabe? Agora mesmo eu acabei de passar ali por uma dona de casa que tinha algumas crianças brincando na areia. Eu achei aquilo magnífico. E ela brigando com os meninos pra entrar para dentro de casa. E, tipo, eu já fiz muito isso e isso é muito gostoso de ver. Porque quando a gente tem uma vida, que a gente já teve uma vida assim, por exemplo, eu já brinquei muito na rua. É uma moto barulhenta do caço. Eu não entendo qual o sentido de ter veículos com esse barulho. Eu já brinquei muito assim, aí eu passei por ela e falei: nossa, eu vi eles brincando aí, eu lembrei, eu já fiz muito isso. Ela falou: também já. Eu falei: então deixa ele brincar. Ela falou: não, que o vento tá adoecendo, não sei o que, não sei o que lá. Cuidado também, né? Cuidado, mas é muito bom. E esse tipo de vida mais puro e inocente parece que se perdeu. Hoje a gente vive pra sobreviver. Falando um pouco sobre dívidas, você já parou pra pensar que quando o banco ele te dá um crédito, ele literalmente está dizendo: toma uma corda no teu pescoço aqui, ó, eu vou te ajudar a se matar. Porque Provérbios, acho que é Provérbios. Eu gosto muito de livros de sabedoria, livros de antigos líderes, como Marco Aurélio, Provérbio de Salomão com o rei. E ó, o que é que ele fala? Que a dívida, ela te torna escravo. Ela não fala dessa forma, eu não lembro agora, porque eu tô fazendo exercício, então eu não consigo lembrar desse caramba. Mas é basicamente assim: quando você adquire uma dívida, você se torna escravo de quem te emprestou aquele dinheiro. A mesma coisa hoje. Quando você vai pro banco e você pede um dinheiro emprestado, você vai ter que trabalhar em todos os sentidos para ter que pagar aquela dívida. Normal. Entretanto, o mundo hoje que a gente tem, que a gente vive, é basicamente fazer dívidas. Eu evito o máximo que eu posso. Eu não sei se eu tenho, acho que não. Ter dívida é basicamente viver mais sufocado. As pessoas vivem buscando agiotas para resolver seus problemas financeiros, enquanto tentar buscar uma resolução de compreender habilidades financeiras que é mais fácil, elas não buscam. Por exemplo, o dinheiro ele não é entendido como quanto mais você trabalha, mais você tem. O dinheiro é mais entendido como o dinheiro é psicológico. Ele é uma coisa mais psicológica. Agora mesmo eu estou em busca de mudar o estilo de vida. Meu último vídeo, se eu não me engano, não sei se eu vou publicar esse daqui antes ou depois, mas não esteja na base. É basicamente isso. Eu vou tentar mudar meu estilo de vida para sair da base da pirâmide, da base da sociedade das lagostas, que é as sociedades humanas. É meio complicado, mas para mim é a solução imediata, é o que vai resolver minha vida. Então esse foi o vídeo, pessoal, tá? Sobrevivam a essa loucura, esse surto coletivo que é viver em sociedade, ao entretenimento abusivo, a essas contas que sufocam, esse estilo de vida que sufoca a gente. Eu nem citei aqui amigos, mas fazer amizade hoje em dia é muito difícil. Lidar com tudo isso e a gente ainda fazer amigos é uma coisa extremamente complicada, porque é meio que impossível, porque as pessoas elas estão muito superficiais e líquidas e não... Como é que eu posso falar? Meio que não consegue fazer amizade compreendendo que... sei lá, elas simplesmente não se doam. Elas não sabem como funciona a amizade, ou simplesmente não se esforçam para funcionar. Não sei, eu sinto falta. Talvez eu fale sobre isso mais em outro vídeo, mas basicamente o vídeo de hoje é sobre isso. Sobrevivam. Talvez você goste desse conteúdo e seja interessante que você compartilhe com alguém. Desculpa, é o primeiro vídeo que eu faço assim na pista gravando, talvez o terceiro. E às vezes pode ficar ruim em alguns pontos, mas é isso. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem e comentem. Eu sinceramente morro de vontade que esse canal cresça e possa ter comentários que eu possa lê-los. Tchauzinho!